Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, ouvinte, olá, internauta. Hoje, 14 de agosto de 2025, tomando aqui o estudo da Gênese em Luz na Penumbra, no capítulo 2, Deus, estamos de volta aqui, iniciando um novo texto, a Providência. Vai aqui do item para sua localização, vai aqui do item 20 ao item 30, e também aqui trazendo novamente sua graça, suas interpretações, todo o seu carisma, Isabel Nascimento, que está aqui conosco. Isabel, dá um alô aí para a turma antes de eu começar a leitura. Né? Uma alegria a gente poder dar continuidade aqui ao nosso estudo, trazer as nossas reflexões, aquilo que a gente sempre fala, né, Can? A gente não tem pretensão de estar ensinando nada a ninguém, Nenhuma. A gente está aqui aprendendo com vocês, estudando com vocês, trazendo a nossa reflexão. E provocando, né? E trazendo o conteúdo da doutrina para a nossa vida atual, né? A nossa fé raciocinada. Então é uma alegria a gente estar aqui. Olha, esse item hoje, Canrobert, a Providência, eu acho que é um item, assim, muito Isabel, interessante. Você vai querer ler? Vou ler. Eu vou fazer a leitura, mas antes a gente vai começar aqui. O que você... Fica a perguntinha antes de começarmos a ler, para depois a gente começar a destrinchar isso junto com o ouvinte, junto com o internauta, que sabem, a qualquer momento, podem irradiar suas ideias, trazer suas ideias aqui para a Rádio Rio de Janeiro, através dos múltiplos canais de comunicação, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Pode mandar notícia aqui para a gente. Olha, gostei, não gostei, discordo, não concordo. A gente está aqui para isso, não somos absolutos em nada, né? Com certeza. E tratando da providência, fica aquela perguntinha antes de começarmos a ler, Isabel. O que é providência para cada um de nós? E aí começa Kardec dissertando, lá no item 20 do capítulo 2, ele diz o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Aqui eu vou dar uma paradinha, Isabel, para fazer uma rápida reflexão e te provocar também. Olha só, Isabel, nós estamos saindo do item 19, que estava lá na natureza divina. Eu fiz esse capítulo, encerrei, você não estava presente, mas tenho certeza, você ouviu lá na gravação. O que o item 19, estava falando? Que Deus é, então, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser diferente disso. Aí aqui, antes de começar, será que esse texto não vai levar o ouvinte ou o internauta, aqueles que estão, companheiros nossos que estão nos acompanhando, estudando com a gente, né? Será que não vai levar a ação de pensar que Deus está para cada uma? Porque tem aqui, né, tudo vê, tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. Primeiro, a minha pergunta: o que é pequeno para cada um de nós? Né? Essa já é uma questão, é uma medida que está dentro da nossa régua íntima, que nós vamos mensurar isso aí de alguma forma. E a segunda, antes de dar continuidade, será que a gente está pensando, Isabel, que Deus está aqui para cada um de nós na hora que a gente vira uma chave, liga um interruptor, ou chama, ou grita, ou fala? Vamos ver isso um pouquinho mais à frente? Eu acho que o texto abaixo vai nos elucidar isso aí, né? Então vamos. Posso dar spoiler? Pode. Um spoiler assim que eu acho que resume um pouco o objetivo dessa providência divina? Eu acho que o objetivo da providência divina é conduzir o espírito para a sua evolução espiritual, como um todo. Ponto. É isso? Já começou. Então você, ouvinte, acompanha aqui conosco. Abre aspas no segundo parágrafo do item 20. Como Deus, tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode, olha só a pegada,
pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, ou seja, como ele pode dizer direto, como ele está se metendo nas coisas assim tão simples nossas, né? Miscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo. Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo. Te lembra alguma coisa isso? Ah, me lembra sim, me lembra o Livro dos Espíritos. É mesmo? É. Onde? Na questão 614, na pegou, questão hein? 615. Lembra da questão 614? O que ela diz? O que se deve entender pela lei natural? Lei natural? Então vamos lá, vamos voltar. A lei natural são as leis gerais do universo, que estão escritas na nossa consciência. É isso. E o que diz mesmo? A 614. A 614. Está perguntando. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Mais alguma coisa? E a questão 615 também do Livro dos Espíritos. É eterna a lei de Deus? Qual é a resposta, Roberto? Plenamente. É eterna, é imutável. Não tem negociação, Isabel. Não muda. E olha só, por ser com que objetivo? Com o objetivo de nos conduzir o espírito à sua evolução espiritual. A sua evolução. E a gente vai ver essa questão. Suas múltiplas encarnações. Então é aí que vai começar a provocação ao longo dos outros itens. Nós vamos de 20 a 30. Eu não sei o que a gente vai conseguir ler hoje aqui e discutir. Estou vendo que você está chegando hoje. Deve estar com uma represada num monte de coisa. Estava faltando, né? Eu devia estar chegando represada para falar. Mas eu vou te colocar uma coisa aqui. Ele está dizendo dessas leis imutáveis. É para o nosso mundo de provas e expiações, esse mundo que está em transição, enfim, que tem essa discussão toda. Inclusive lá em Papo de Espírita, nós fizemos, Isabel, você não estava presente, infelizmente, estávamos lá com... está lembrando o tempo inteiro que eu precisei me afastar e tirar uma semana eu estou tirando trabalho, aquela cobrança do trabalho, né, Isabel? Poxa, você saiu e eu fiquei aqui trabalhando, tem que ter aquela vitimização, né? Então, voltando aqui sério, ele está falando da existência de uma lei geral. Primeiro, geral. Ela não é parcial, ela não é dirigida, ela não é aqui para o instante, ela não está escolhendo o nome, ela não está escolhendo o país, ela não está vendo fronteira, ela não está escolhendo o continente, ela está olhando geral. Mas muito mais do que isso, ela é do universo. Então, onde muitas são as moradas do Pai, e por onde certamente como espíritos já transitamos, porque vamos contar aqui, né? A gente não está vivendo nesse planeta Terra desde sempre, né? Sim. Talvez eu tenha aqui o Canroberg, não vou falar de você, é claro, Isabel, um doce de pessoa, mas eu não vou falar aqui do Canroberg um tanto ogro, quando estava aqui há mais de 6 milhões de anos, começando a aprender a ficar em pé. Pode ser ali o espírito. Mas voltando aqui na real, a nossa experiência, ela é multidisciplinar do espírito, né? São muitas experiências em muitos orbes de todo esse universo, de tudo aquilo que nos compõe, desde nossa formação simples e ignorante, porque chegamos hoje. Então, quando ele está colocando aqui essas leis, e a gente volta, eu vou pedir para você repetir algo que é fundamental, Isabel. Porque a gente fica procurando fora. Na consciência de cada um. É isso. É interessante, sabe, Câncer? A gente estava lendo esse texto, você estava falando e eu estava me lembrando aqui, né? Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as pequenas coisas. Isso me lembrou um salmo. Eu não me lembro especificamente o número desse salmo. Mas ele tinha até uma música, quando eu era criança... tu me conheces quando está sentada, tu me conheces quando está de pé, vê claramente o que estou fazendo, vê claramente esse pensamento. E assim, é uma música que era feita, refletida através desse salmo, e me gerava, quando criança, muita angústia, né? Porque a gente fica com aquela percepção de que Deus está olhando tudo, né? Tudo que a gente está fazendo, que a gente não está fazendo. E é bem interessante esse estudo de hoje, porque estudando aqui com você,
me veio essa sensação de que, tipo assim, Deus não está preocupado com as pequenas coisas e com os pequenos atos, né? A gente volta àquela pergunta, o que é pequeno para cada um de nós? Né? Exatamente. Mas onde é que está escrito isso? No nosso íntimo, na nossa consciência. Exatamente. Mas tira aquilo que o objetivo não é controlar a vida de cada um. A gente tem uma coisa muito que é antropomórfica. A gente projeta Deus do nosso tamanho, na nossa forma. Com as nossas limitações. Volto lá na Capela Sistina. É verdade. Pode ser? Pode. Naquele momento em que uma obra extraordinária, vamos dizer, quem tem a oportunidade de chegar, olhar para cima, ficar encantado com aquela obra, são 9 passos, se eu não me engano, você também já teve essa experiência, são 9 passos ali dentro dos quadros que Michelangelo, um artista da época, um gênio, na verdade, trouxe. Agora, a gente sabe que os gênios, à época, como para tudo, para deixar um legado, eles tiveram que se submeter a vontades humanas, que isso vale até hoje. Então, foi a interpretação da época, você olhar, para você internauta que não teve a oportunidade, é só botar o conjunto da obra de Michelangelo na Capela Sistina, onde você vai ter Deus, essa forma bem antropológica mesmo, antropomórfica, aliás, desculpe, que você colocou, quase tocando Adão. Que também é uma alegoria, né? A gente sabe, já transformado a raça adâmica, como a doutrina vem nos explicar em obras complementares, através de Emmanuel, mas ali naquele momento quase se toca, né? Você tem que ter uma cuidado visual para perceber aquele momento em que as mãos do poderoso, do Senhor dos mundos, desse grande arquiteto do universo que eu nomino, quase toca Adão, que representa a raça humana, seu início. E aí essa forma que a gente coloca ele no nosso tamanho. Quando a gente pode pensar, qual é o tamanho do universo, Isabel? Mas o item 21, dando continuidade aqui, ele explica um pouco disso. Olha, em seu estado atual de inferioridade, nós, homens, só dificilmente podemos compreender o Deus infinito. E o que é infinito? Sendo restrito e ilimitados, eles o imaginam restritos e ilimitados como eles próprios. É o antropomorfismo. Era aquele Deus, espelho, né? É o Deus que a gente imaginava sentado num trono. Eu imaginava ele com um papiro, assim, um rolo de papel onde ele anotaria todas as coisas que eu tinha feito equivocadamente. Porque era a limitação, né? Que a gente... Mas veja bem, foi uma construção, a doutrina ela traz, vamos lembrar, como é que a doutrina chega? A gente não pode fugir disso, a gente está aqui num estudo da Gênese, que é a última obra de Kardec, né? É o momento em que Kardec ajusta muita coisa, porque ele está vindo, na verdade, a Gênese é a primeira parte do Livro dos Espíritos, que está dividida em 4. Só para trazer aqui um conceito para deixar mais didático. Mas a primeira parte é a última a ser abordada por Kardec, porque ali tem o conjunto da intervenção espiritual, mas, sobretudo, toda a experiência desse professor, cientista, pesquisador, e toda a maturidade dele ao longo dos 11 anos em que se formou o Pentateuco. Então, quando chega essa obra, 11 anos depois, e pouco antes dele desencarnar, inclusive, ele já deixa para todos nós um certo ajuste. Por isso que as pessoas começam a estudar o Livro dos Espíritos, lá a obra primeira, Isabel. E quando chega na Gênese, como você e eu, por isso que estamos aqui estudando, é assim, ninguém aqui é douto, nós estamos aqui, antes de mais nada, Isabel e eu, porque somos os dois em débito com esse estudo, para aprendermos junto com todos vocês. E você percebe ajustes, reorganização de ideias, de conceitos, as reflexões. E aquilo que a gente fazia antes de começar a nossa gravação, né? A gente está lendo o Gênesis e começa, Roberto, qual é mesmo aquela questão do Livro dos Espíritos? Qual é aquela questão do Evangelho? Porque vai fazendo o link. Porque é justamente a síntese de tudo, isso, né? Ele vai dando essa reorganizada, e quando ele entrega, pode parecer, muita gente, a gente percebe isso, gente, não faz isso não. Fica pensando que Gênesis é difícil de estudar. Difícil é quando a gente quer
ficar parado no mesmo lugar. Isso é difícil, porque isso aí a gente não retrograda, mas dá uma estagnada. Nossa querida Lígia Simões falava que não é difícil, é trabalhoso. Isso, né? Isso. Falava não, fala. Fala, né? Fala. É porque eu não tenho falado com ela há tempão. Saudades dela. Saudade? Então você vai aqui, vou dar um spoiler para você no ar nessa gravação. Ela vai estar no Rio. Ela vai estar no Rio de Janeiro pro aniversário do Boa Nova. Do Boa Nova. Ela vai estar chegando aí. Será que a gente podia trazê-la para poder... Não sei, será que você fazer consegue um estudo isso? Com a gente? Se você conseguir, seria maravilhoso. Poxa. Já fica essa pegada aqui. Esse estudo vai ao ar dia 14 de agosto, Isabel. Nós estamos aqui 14 de agosto. Pega a cópia e manda para ela, diz para ela ter paciência, que depois de 14 minutos tem um recadinho para ela. E falando em 14 minutos, olha só, são 2 TDAH aqui no ar entrando, nós temos aqui com 15 minutos, já mais da metade do nosso programa. Isabel, tem uma mensagem aí para esse intervalo? Não, é só avisar quem está entrando agora no programa, quem está sintonizando agora, para se localizar aqui com a gente. Estamos no programa Da Luz da Penumbra, estamos estudando o livro da Gênesis, capítulo 2, hoje com os itens 20 e 21, tá? A providência. E para resumir, dar aquele meu spoiler, qual é o objetivo da providência? Conduzir a nós, espíritos, na nossa evolução espiritual. Esse foi o resumo aqui de tudo que a gente trabalhou no primeiro bloco, mas tem muita coisa aí pela frente, não tem, Roberto? Tenho, não concluí ainda a leitura do 21, você saiu lento. Você não concluiu a leitura, mas você já falou das obras de arte, você já foi lá na frente, mas né, tem que ir um pouquinho, olha só, o estudo é livre, livre do livre pensamento, então a gente vai provocando, e Isabel, não sei você, mas essa história que a gente brinca do TDA, quanto mais repetir, melhor para mim. Para mim também. Porque, cara, não dá para pegar de primeira não, aquela viradinha, parece bateria de carro antigo no inverno, você vira, dá aquele tem, mas não sai, tem que fazer muito esforço. E outra coisa, né, Cã, eu penso o seguinte, a riqueza que a gente tem das obras espíritas, elas são pra gente saborear na nossa vida. Fazer uma leitura corrida dela, sem reflexões e coisas concretas para o dia a dia, para mim foge. Eu preciso experimentar isso na minha vida. Então, às vezes, vocês que estão nos ouvindo falam, poxa, eles vão e voltam no mesmo ponto. Não é porque esse estudo, ele está linkado com a nossa vida, são reflexões que a gente traz do nosso dia a dia e que a gente quer que vocês também usem isso no dia a dia. Por quê? Não é nenhuma, que arrogância, é porque se pra gente a doutrina espírita é uma ferramenta de muito crescimento, de oportunidade. Quando a gente tem uma coisa boa pra gente, a gente quer pro outro também, não tem, Roberto? Exatamente. Então é isso. Então, só contextualizando aqui no ar, aproveitando essa tua pegada, doutrina é um conjunto inicial de 3 fundamentos. Eu vou repetir, porque infelizmente estamos tendo alguns conflitos de ideia. E aí a gente tem que trazer. Kardec, quando trouxe, ele começa a doutrina desconfiado, Isabel. Ele não acredita. Eu diria... Ele era o discípulo de Pestalozzi, ele era um cientista, né? E olha só, protestante protestando. Né? Ele não estava naquela... Assim, ele era um professor, estava voltado, ele olhou para aquilo com ceticismo, Isabel. Como a gente também por um movimento das mesas gerantes que, é claro, está sendo usado nos salões de festas. Imagina que aquilo era o encontro, era... Como é que é? Hoje, como é que são as festas dos jovens, Isabel? Que eu não quero resenha. A minha filha fala que é resenha. Então é isso, porque tua guria bem nova, a minha já está há 10 anos na frente resenha. dela. A primeira vez que ela falou que ia numa resenha, eu achei que era literária, mas não é. Então, o pessoal ia fazer essa resenha lá no século XIX e começaram a brincar. Kardec começa desconfiado e o que ele usa? A pegada dele... Uma metodologia científica. Metodologia científica para olhar aquilo independente, sem paixão, com todo objetivo. Daí sobrevém uma razão de tudo aquilo que ele está observando e começa a testar, e aquilo configura para ele o quê? Segundo passo, uma filosofia. Começa a perceber que no correr da filosofia humana, de toda a história, começa a ter uma conexão.
dos aprendizados, daquilo que vinha dos gregos, dos romanos, de outras civilizações, ele próprio é egresso, claro, como espírito reencarnado, de memórias que talvez tenham suscitado, para no final chegar em religião. Quando alguém diz que doutrina não tem religião, eu fico aqui até me questionando, doutrina espírita não tem religião? Aí a questão é, por que Kardec então fez a obra terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Cristo na veia? São as reflexões do Doce Rabi, o médico de nossas almas, chegando aqui. Porque lá no Livro dos Espíritos, saindo da razão, passando pela filosofia, eu saí um pouquinho do assunto, mas eu volto. E TDAH. A gente chega e pega a questão 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual o modelo e guia para a humanidade? Jesus. Mas voltando aqui, Isabel, você começou que em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente podem compreender Deus infinito. E aí aquela questão que você elucidou, até porque infinito para nós é aquilo que não tem começo e não tem fim. É o desde sempre, que é muito abstrato na nossa... Eu confesso, assim, para mim é abstrato, né? Você fica olhando, eu me comparo, né? Eu tive aquela oportunidade de vivenciar alguns anos voando, e você em comando ficava imaginando o seguinte: você está aqui a 15 mil pés, 12 mil pés, aeronave pequena, 12 mil pés, 15 mil pés. Você fica imaginando o astronauta olhando e perscrutando todo aquele universo, todo aquele espaço, não é o universo, todo o espaço à volta dele, né? Você está ali voando, está perscrutando todo aquela curvatura da Terra. Você consegue perceber dos oceanos todo o movimento, e mesmo assim a gente não consegue ter a concepção, porque fica abstrato, do infinito. E aí ele vem. Para a maioria, ele, olha aí a pegada que você tinha falado, é um soberano poderoso sentado em um trono inacessível. Barbudo. Para mim era barbudo. Você tinha colocado um trono que já era acessível. Aqui está dizendo um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus. E porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, eles não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequeninas coisas. Agora vamos pegar uma coisa? O que é pequeno para Deus é pequeno para você, Isabel? Eu acho que não, né, Roberto? Porque as pequeninas coisas que ele está aqui colocando é o detalhe de tratar os fundamentos mais íntimos nossos. Aquilo que está guardado do nosso íntimo, aquela caixinha de joia que nós temos dentro de cada um, que é a questão da nossa experiência humana, da nossa experiência espiritual, espíritos imortais. E nessa pegada, Isabel, eu acho que vai ficar para o próximo programa, para a gente dar uma elucidada, perceber que Deus não está aqui para mudar as coisas da nossa vida. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Mas ele se faz presente como nós, que temos em nosso corpo bilhões de células trabalhando aqui para nós. Nós estamos fazendo uso da nossa inteligência para fazer intervenção numa única célula que esteja percorrendo agora o seu sistema neural, entrando através de todo um feixe neural que está na sua coluna e parando naquele ínfimo ponto da C5? Não, né? Você não consegue nem imaginar onde está isso que eu acabei de falar, porque eu fui elucidando aqui. Então o nosso conjunto... Você já voou, cara. Você sabe que eu gosto de... Voou em dois sentidos, né? De voar e voar aqui no nossa reflexão. Você sabe que eu sou daquela mais concreta e que eu gosto muito da doutrina para me auxiliar no dia a dia. Considerando aquela frase que a providência divina... ela tem o propósito de nos fazer evoluir espiritualmente. Você já percebeu a providência divina na sua vida, Canrobert? Todo momento.
Quando eu não a conhecia... Eu queria deixar essa pergunta para os nossos ouvintes. Quando eu não a conhecia, eu achava que era o acaso, uma sorte. Mas o acaso não existe. E também achava que era um azar. Mas vamos deixar isso para o próximo programa. E vamos deixar os nossos ouvintes essa semana com essa reflexão. Isso. Que eles consigam perceber, sabendo que tudo que nos acontece é uma oportunidade de crescimento e de evolução espiritual. Vamos parar para olhar, e eu vou dar um spoiler, Canrobert. Você, pelo menos, não pense só que são só coisas boas ou são coisas ruins, porque qualquer coisa que nos acontece são oportunidades de crescimento, e são todas elas providência divina. É isso. Fica com essa reflexão essa semana, Canrobert. Fechou bem, deixou o pessoal, e eu que voei, né? Você que voou! Você foi muito, agora você foi, nossa... Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, você ouvinte, você internauta que nos acompanhou nesse estudo hoje, 14 de agosto de 2025, aqui em Luz na Penumbra, estudando a Gênesis, capítulo 2, Deus. Fizemos a avaliação dos itens 20 a 21, passando rapidamente para dizer o nosso muito obrigado, uma boa semana para todos vocês, até o nosso próximo encontro, e agradecidos imensamente pelo patrocínio dessa atenção incondicional e pela condição de podermos estar aqui, motivo de tudo, com vocês nessa reflexão. Tchau! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando início a mais um encontro aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, vamos continuar a falar, a estudar sobre o purgatório, que está no capítulo 5º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nós sabemos que temos o hábito, porque somos seres circunscritos às condições de espaço e de tempo, portanto encarnados, temos a tendência de sempre buscar entender as coisas do ponto de vista da concretude no espaço, esse espaço cartesiano que nós medimos através de centímetros, quilômetros, etc. Então tendemos a achar, e já estudamos isso no capítulo 3º desta primeira parte, sobre o céu, nós pensamos que o céu existe de uma forma concreta, como nós entendemos aqui, uma construção nossa, do ponto de vista dos arquitetos, etc., no plano material. Mas já vimos que o céu não é esse espaço circunscrito dentro do que nós conceituamos como o espaço cartesiano. Depois, então, vemos o inferno. Pelos mesmos motivos, nós já até analisamos e até detalhamos as questões e até as semelhanças e até as não semelhanças, as diferenças entre o inferno cristão e o inferno pagão. Até vimos que o inferno pagão é, digamos assim, menos pior do que o inferno cristão. Também temos a tendência de julgar que o inferno é aquele lugar muito quente, com labaredas e forcados, etc., mas também não é. Nós sabemos que esse espaço não é cartesiano, é um espaço vibratório, é um espaço consciencial, assim como é o espaço do céu. Por isso nós podemos dizer que ao desencarnarmos, nós levamos o céu dentro de nós, de acordo com
o bom uso que tenhamos feito nas aprendizagens enquanto encarnados, ou levamos o inferno dentro de nós pelos mesmos motivos, só que na direção oposta, se não buscamos observar, obedecer a lei de Deus. Então, neste particular, nós temos também a questão do purgatório, que nós já estudamos aqui, ou estamos estudando, há alguns encontros. Na verdade, o purgatório é uma palavra que não constitui no vocabulário do Evangelho, porque a Igreja criou, entre aspas, ou constituiu um conceito no ano de 593 e é considerado como um dogma, ou seja, uma verdade que não pode ser questionada. Mas, de toda maneira, o que está dentro do conceito de purgatório é mais racional e está muito mais assemelhado ou de acordo com a justiça de Deus, muito melhor, então, essa conceituação do que o que se considera no inferno, porque as penas no purgatório são menos rigorosas e, portanto, elas podem ser mais superadas ou resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Nós temos, portanto, essa questão que é entre o lugar concreto e o lugar virtual. Nós chamamos de locus, que é esse lugar que existe, só que ele não existe nos termos desse espaço cartesiano que nós já mencionamos ainda há pouco. O Espiritismo, evidentemente, que não está alinhado com estas conceituações mais físicas, digamos assim, do céu e do inferno. O Espiritismo, na verdade, não nega, ele antes confirma a penalidade futura, de acordo com o comportamento do espírito, observando, obedecendo ou não a lei de Deus. O Espiritismo, portanto, desconstrói o inferno localizado com fornalhas, com penas eternas, com aqueles sofrimentos. O Espiritismo, então, prova que nós estamos no purgatório. E, na verdade, essa é uma definição mais clara que nós temos, porque o Espiritismo, então, neste particular, explica as causas ou a causa das misérias da Terra, que é o que nós estamos aqui mais ou menos repetindo ainda há pouco. Nosso querido codificador Allan Kardec tratou disso em O Livro dos Espíritos, na pergunta que tomou o número 1013. Pergunta o nosso amado codificador: que se deve entender por purgatório? E os espíritos orientadores da humanidade responderam ao nosso querido Allan Kardec. Eles responderam: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Portanto, exatamente o que nós dissemos ainda há pouco, nós construímos o nosso céu, o nosso inferno e, portanto, também o purgatório. E nós temos, então, na sequência, mais uma preciosa nota de nosso querido codificador. Diz-nos Allan Kardec: o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Portanto, aqui a delineação, a conceituação
precisa, como sempre fez o nosso codificador Allan Kardec. Mas então, já que estamos falando de como nós transmutamos, de como nós superamos os nossos erros, as nossas falhas, e, na verdade, então, temos, no curso das encarnações, nós temos formas, mecanismos próprios da lei de Deus, através dos quais nós vamos nos habilitando a tirar essas escamas de inferioridade para ir fazendo reluzir o espírito imortal que nós somos na profundidade do nosso psiquismo. Portanto, em se tratando das nossas faltas, até das nossas, digamos assim, agressões à lei de Deus, nós temos aqui, neste caso do inferno e do purgatório, nós temos a questão importantíssima, porque é fundamental, sobre a duração da pena. Se você quiser, pode usar a palavra castigo. Nós, no Espiritismo, não usamos essa palavra castigo e outras nessa mesma linha, nessa mesma família semântica, porque, na verdade, é apenas um reajuste do espírito à lei de Deus. Portanto, uma acomodação para ele se ajustar à lei de Deus através da oportunidade sempre abençoada que nosso Pai nos oferece a respeito de como vamos nos retirar dessa faixa de, na verdade, de afastamento da lei. Então, a duração da pena pode ocorrer ou na vida espiritual ou na vida corporal como encarnados. Porque, na verdade, nessa condição há sempre um fim próximo ou remoto de como aquela pena surgiu por mecanismo automático da lei de Deus para o espírito se ajustar. Fundamentalmente, então, há apenas duas alternativas para o espírito, ou seja, a punição temporária e proporcional à culpa, proporcional à responsabilidade que o espírito optou por ter perante a lei por sua rebeldia a essa mesma lei. Lembrando que a punição, segundo o Espiritismo, é sempre temporária, não há penas eternas, não há castigos permanentes, porque isto seria negar a vibração, o amor de Deus. Então é por isso que nós falamos de dosimetria da pena aqui no campo da justiça da terra, e nós falamos de dosimetria da pena, que é proporcional à gravidade do agravo que foi feito à lei. Então nós temos duas alternativas para o espírito, ou essa, segundo o Espiritismo, ou essa punição temporária e proporcional à culpa, à responsabilidade do espírito, ou então uma recompensa graduada segundo o mérito que o espírito vai construindo, porque vai seguindo a lei. O Espiritismo, portanto, reafirmamos aqui, rejeita a condenação eterna. E o inferno, então, fica reduzido a uma figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo término é desconhecido para eles, mas nós sabemos que esse término chega quando o espírito está depurado, já cumpriu diante da própria consciência aquele agravo que tenha feito a lei de Deus. O purgatório, portanto, é uma realidade não concreta, mas é uma realidade do ponto de vista existencial, do ponto de vista da forma de como o espírito vive as suas condições perante a lei. Kardec, então, sugere, e nós já vimos aqui na definição de O Livro dos Espíritos, na pergunta 1013, nós já vimos que Kardec sugere aqui que a palavra, a ideia, é um lugar circunscrito. Ele sugere que isso não é
propriamente o lugar circunscrito no espaço e no tempo. Consequentemente, mais naturalmente se aplica à Terra do que ao espaço infinito. Isso que nós estávamos falando sobre o lugar concreto e o locus, que é o lugar virtual. E nós estamos aqui estudando com Kardec, Eunádio do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que estuda conosco aqui o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, estamos, portanto, no capítulo 5º desta primeira parte, em que o nosso amado codificador Allan Kardec nos fala sobre o purgatório. Então, Kardec raciocina. Quando os homens melhoram, eles vão para o mundo espiritual como bons espíritos. Então, eles encarnam. E ao reencarnarem ou reencarnarem, fornecem à humanidade corporal indivíduos aperfeiçoados, melhores. Portanto, consequentemente, é assim, segundo esse processo, que a Terra deixará de ser um mundo expiatório e os homens aqui, então, estarão aqui sem imperfeições, ou seja, sem sofrimentos, sem precisarem padecer no inferno, chamado inferno, ou no purgatório, porque nós, a rigor, já estamos vivendo aqui o purgatório. Então, é nesta condição que nós vemos que a duração das penas, na verdade, depende do grau de agressão, do agravo que o espírito tenha feito à lei de Deus, mas a própria lei oferece mecanismos autorreguladores através dos quais o espírito pode se beneficiar e ir se depurando para, enfim, atingir o seu desiderato, o seu desejo de felicidade, que é o que, na verdade, todos nós desejamos. Então, é exatamente o que está acontecendo atualmente na Terra. E a Terra vai se elevando na hierarquia dos mundos, exatamente como nós aprendemos lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo dedicado a todos nós pelo Espírito Santo Agostinho. Agora, voltando aqui à questão do purgatório como uma palavra, o que quer dizer esta palavra? Jesus não usou a palavra purgatório, razão pela qual, quando nós iniciamos este nosso estudo, nós dissemos que esta palavra não consta do Evangelho. O Evangelho não menciona essa palavra. E nós estamos aqui retomando aquela palavra ou aquela informação do início desta nossa conversa. Porque a Igreja cunhou esse conceito de purgatório no ano 593, como um dogma, que é uma estratégia, digamos assim, faz parte da teologia católica, como um dogma, ou seja, como uma verdade que não se pode questionar. E nós lembramos também que é mais racional, de acordo com a justiça de Deus. Então, Jesus não usou a palavra purgatório. Mas por que então foi criada e com base em que foi criada essa palavra? Em linguística, nós vemos que o sistema linguístico só cunha uma palavra para designar uma ideia ou uma realidade conhecida. Ou, por exemplo, há quanto tempo, desde sempre, nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre astronáutica, por exemplo, ou sobre psicanálise, por exemplo. Então, o que aconteceu? Como é que surgiram essas duas palavras? Essas palavras surgiram quando estas ideias ou estas realidades se apresentaram pelas construções intelectuais dos homens, dos cientistas na Terra. Então, quando eles descobriram uma realidade, eles criaram uma palavra para designar, para descrever essa realidade.
Então, à época de Jesus, como os homens não conheciam essa ideia de purgatório, então, não conhecendo a ideia, portanto, não havia palavra para representar essa ideia que os homens não conheciam. É exatamente deste ponto de vista que nós vemos qual é o termo, então, conhecido. O termo conhecido, e já era usado até pelos pagãos, como nós já vimos anteriormente, a palavra ou o termo conhecido, que era inferno, era usado e entendido, conceituado, para designar as penas futuras sem distinção, ou seja, era um termo genérico. O que queremos dizer com isto? Era um local, e até nessa época ele era sentido, ou conhecido, ou captado, entendido como um lugar físico, concreto. Mas então era um termo que designava a situação em que os espíritos iriam, mas não importava o tipo, a extensão e a gravidade do que o espírito tivesse feito perante a lei de Deus. Então, penas graves ou penas mais leves eram aplicadas, supostamente assim, aplicadas de acordo com agravos graves ou agravos menos graves. Ou seja, o ataque à lei de Deus, a desobediência à lei de Deus, era mais ou menos profunda, extensa ou gravosa, de acordo com, então, o que as penas futuras seriam aplicadas a essas criaturas, aos espíritos. Então, ademais, o inferno, como concepção genérica, naturalmente implica a de purgatório, ou seja, são locais concebidos humanamente como locais em que os espíritos vão expiar as suas faltas, como Kardec sempre sabiamente explicou lá na preciosa nota que ele apôs à explicação dos espíritos orientadores da humanidade em resposta à pergunta sobre purgatório que o nosso querido codificador apresentou a eles. Portanto, o inferno, como concepção genérica, naturalmente implica de purgatório, que também é um modo de penalidade. Portanto, o inferno e o purgatório são modos de penalidade em graus diferentes. Portanto, só o futuro poderia esclarecer sobre a natureza das penas, sobre o que é realmente o inferno. Mas então, passados os tempos, a própria Igreja Católica fez uma revisão sobre este ponto e então cunhou a palavra purgatório. E tem feito essa mesma coisa com outros pontos teológicos e assim vai continuar fazendo, porque, ao que tudo indica, porque se não fizer isso, a teologia católica é provável que ela desapareça, atropelada pelo progresso, pela ciência, pela filosofia e pela lógica, como aconteceu, aliás, como aconteceu lá no século em que surgiu o nosso querido espiritismo, a nossa querida amada doutrina espírita. Mas essas questões do purgatório, como sendo um local desses sofrimentos, dessas penalidades, imagine você que foi criado então na Itália um museu do purgatório. Impressões digitais em livros de orações, queimaduras em mesas de madeira na forma de mãos e fronhas e mangas de camisa com marcas de fogo são alguns dos objetos que integram o acervo do Museu do Purgatório, uma pequena sala localizada na Igreja do Sagrado Coração, em Roma. Os objetos representariam a tentativa de espíritos presos ao purgatório
de se comunicar com os vivos, entre aspas, a fim de pedir-lhes orações para que assim pudessem mais rapidamente se libertar do suplício naquela região do sofrimento. O museu, com cerca de 100 anos, foi projetado pelo padre francês Victor Jouet. E, na verdade, ele viajou pela Bélgica, pela França, pela Alemanha e Itália, reunindo essas relíquias. Essas são informações da reportagem Museu reúne sinais enviados por almas presas no purgatório, divulgado no dia 16 pela agência de notícias UOL. Na verdade, em 2002 é que isso foi publicado e divulgado pela revista UOL. Então, nós temos que Jesus, na verdade, claro, não advoga essa penalidade permanente. Jesus ampara, Jesus consola, para nós nos redimirmos. E Kardec, então, aproveita a oportunidade para elaborar um raciocínio precioso, com o qual ele encerra este capítulo 5º da primeira parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 5º, no qual nós tratamos e Kardec nos ensina sobre o purgatório. Kardec termina assim, falando sobre Jesus. Reservado ao futuro, o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor, porque Jesus só ampara e consola. Uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo. E por que, indaga Kardec, finalizando este capítulo 5º? E por que não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu? Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,